Olá, educando, educanda. É importante, né, frisar, salientar que a educação do campo se consolidou mais fortemente no final da década de 1980 e início dos anos de 1990. Aconteceram grandes mobilizações da população rural durante essas décadas que marcaram a educação do campo. Foi muita luta, mediante muita luta dos movimentos sociais, e a educação do campo ficou reconhecida em leis, né, que regulamentam a educação no Brasil como um todo. No caso, a Constituição Federal de 1988, que coloca a educação como direito do cidadão, como direito de todos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9394/96, aprovada, né, no ano de 96, também coloca a importância, né, de uma educação para todos, de um currículo que respeite as especificidades. Então, a partir do século XXI, apesar dos avanços, ainda há muito para realizar, pois em muitos casos a educação do campo ainda continua, ainda fica em segundo plano, ainda é deixada de lado, né? Além do mais, os direitos estabelecidos por estas leis, principalmente por essas duas leis que eu coloquei, né, de fato não são garantidos. Muitas pesquisas colocam, né, que ainda existem muitas dificuldades enfrentadas diariamente na prática das escolas do campo, né, para crianças e jovens e adultos. Os direitos à permanência, a uma educação de qualidade, fica a desejar em muitas escolas do campo, né, em todo o Brasil. As escolas do campo ainda sofrem com a falta de políticas públicas, como, por exemplo, de formação de professores que atendam às especificidades do currículo da escola do campo, referente também à questão do currículo, né, de que seja um currículo que atenda, né, a vida e o trabalho, né, no campo, que seja um currículo voltado para a pedagogia da alternância, né, que é também um desafio para a educação do campo. Então, é preciso buscar novas alternativas para continuar avançando, né, e rompendo as barreiras, as ideologias de uma educação deixada de lado, que já surgiu, né, a educação do campo já surge no Brasil como algo que não é tão importante, né? Sendo que é muito importante reorganizar os modelos educacionais, valorizar as especificidades do campo, para que as crianças e os jovens que são atendidos por esta educação tenham uma aprendizagem significativa. Por isso que, apesar das conquistas, fruto, né, do desempenho, do desempenho dos movimentos sociais, principalmente MST, né, é preciso mais. Nos dias atuais, as escolas do campo precisam ser reconhecidas, né, precisam de uma gestão democrática, participativa, colaborativa, né, precisa ter uma organização voltada para os povos do campo. Para isso são necessárias medidas diferenciadas, né, de norte a sul em todo o país, em todo o Brasil, que atinjam, né, especificamente as dificuldades de cada escola, de cada estado, de cada comunidade em que a escola está situada. Referente às práticas pedagógicas, estrutura física, formação de professores que eu já falei, transporte escolar, alimentação, entre outros temas tão importantes, né, referentes à educação do campo. Lembrando sempre, né, das diferentes culturas e condições sociais que caracterizam o nosso país, o nosso Brasil. Sabemos que o nosso país é muito diverso na sua cultura, e precisa ser, né, precisamos ter empatia, conhecer e reconhecer as culturas, respeitar. Então, assim, os avanços e as conquistas na legislação é uma das grandes maneiras de assegurar, né, aos educandos, professores, gestores, pais, diretores,
Os deveres, né, que devem ser respeitados e cumpridos pelo amplo grupo de pessoas que constituem a comunidade escolar. Também é responsabilidade dos segmentos governamentais, é indispensável conhecer e compreender as leis que ao longo da história, né, permearam e discutem a educação do campo, que por meio dessas leis trazem avanços e qualidades ao atendimento da educação na área rural, na área do campo, né? Então, assim, nos últimos anos, são vários os movimentos que lutam por melhorias na educação do campo, por meio de seminários, conferências, movimentos sociais, muitas conquistas já podem ser comemoradas, né? Porém, ressalta-se uma análise sobre os avanços e conquistas diante da CF 88, da LDB 9394/96, sobre também o Plano Nacional de Educação, o PNE, né? Então, na elaboração das primeiras constituições, né, no Brasil, a educação do campo não foi mencionada em seus artigos. Então, com as novas regulamentações de ensino na Constituição Federal de 1988, a educação nas escolas do campo ganhou subsídios para suprir suas necessidades, tanto socialmente quanto na área pedagógica. Assim também, na elaboração, quando a LDB 9394/96 foi elaborada, ela destinou os artigos 23, 26 e 28, que são específicos são voltados para a educação do campo. Esses artigos, né, da LDB, eles são alinhados com os artigos da CF 88, certo? Que colocam especificidades do campo que diz respeito ao social, cultural, político e econômico. Então, a CF 88 e LDB 9394/96, que é a nossa LDB atual, proporcionam muitos ganhos para a educação do campo, os quais, né, haviam sido esquecidos nas elaborações anteriores, das constituições anteriores. Com essas leis, que são as leis maiores da educação nacional do Brasil, no Brasil, foram abertos precedentes legais, porque a partir daí, né, precedentes legais, jurídicos e políticos que trazem possibilidades de uma educação que respeite a identidade do homem do campo. Esse foi um grande momento, né, para a educação campesina. Pela primeira vez, mostra-se consciência das singularidades do campo e um processo, né, que trata-se de um processo educacional que atende às expectativas desse povo. Então, a partir daí, alinhado, né, a CF 88 e LDB 9394/96, temos o PNE, Plano Nacional de Educação. O PNE, né, que traz em suas metas, né, abrange em suas metas a educação do campo. Então, assim, após uma década, as mudanças esperadas para a educação do campo não foram eficazes, embora esteja entre as metas do PNE, né, há algumas mudanças esperadas para a educação no campo, na prática, não aconteceram, ainda não são eficazes, né? Então, a realização da Conferência Nacional da Educação do Campo, de Educação, CONAE, organizada, né, estabelece novas metas para o PNE e traz essa luta para que, de certa forma, haja melhorias, né, na educação do campo. O CONAE, que é uma conferência nacional, né, e é tão importante, né, na luta por uma educação de qualidade. Trazem algumas pesquisas, alguns pesquisadores, né, a realidade dos municípios brasileiros, né, que estão realidades referentes à educação do campo, mostrando que muita coisa não está acontecendo na prática. Então, o novo PNE, o PNE atual, está, né, aí
e estamos, de certa forma, na luta para que o que está nas leis, né, o que está previsto em cada lei, aconteça na prática, né? Principalmente referente à qualidade do ensino, à formação de professores, a uma política eficiente que, de certa forma, coloque, né, a criança, o adolescente, o adulto na escola e que essa criança, adolescente e adulto permaneça na escola, tenha condições de permanecer na escola, né? Então, realmente, nos dias atuais, a luta é a permanência e a qualidade da educação. E também a questão do currículo voltado, né, para uma pedagogia da alternância, que alterne o tempo de trabalho no campo, que reconheça, né, os tempos do campo. Então, para compreender melhor, porque você já viu, já estudou sobre a trajetória da educação do campo, para compreender um pouco mais sobre a trajetória, eu vou deixar um artigo aqui embaixo, vou colocar alguns links para você realizar a leitura e compreender um pouco mais sobre a trajetória da educação do campo e algumas pesquisas atuais que mobilizam, né, referente que trazem uma atualidade de como está, como acontece a educação do campo na atualidade. Bons estudos, qualquer dúvida, poste a sua dúvida no fórum. Bons estudos nesta unidade. Tchau!